entra no portal Meu INSS e confere o extrato lá, tá? Muita gente nem sabe, tá? Mas vai dar trabalho para isso, viu? Vai precisar atualizar a biometria, tá, pessoal? Eu já tô avisando porque tem muita gente me perguntando e é necessário, tá? Você vai precisar aí muitas vezes retornar no cartório eleitoral, fazer uma nova biometria para poder liberar. E tem o gov.br que você tem que ter o status ali, ou prata ou ouro, tá? E tá cheio de vídeo aí na internet que mostra como é que você muda o status. Quando você faz a biometria, que você atualiza a biometria, você já entra nessa condição de prata ou ouro, tá? E vai ser necessário. Tá um rolo danado. Tem gente que tá precisando aí fazer uma refinanciamento, porque do jeito que as coisas estão, né? E os caras querendo aumentar mais ainda o imposto, tá feia a coisa. E vamos ter aumento de conta de luz e um monte de coisa. E esses refis de consignado, querendo ou não, ajuda, né? As pessoas nem imaginam o quanto estão perdendo, que a pessoa já pagou um monte, aí ela deixa praticamente 2/3 do que ela pagou para o banco e ela fica só com 1/3. Vocês sabiam disso quando você refinancia? E volta a começar do zero de novo. Quer dizer, é pro resto da vida, tá? O INSS passou a estar aí sujeito a novas regras que limitam. Nós vamos falar de suspensão de pagamentos aqui, que antes estava sendo feito aí de qualquer jeito pelo INSS e agora tá complicado, porque sem o devido processo legal estão limitando, tá? Em meio a essas crescentes reclamações aí de segurados que tiveram seus pagamentos suspensos sem prévio aviso, a Justiça e o Ministério Público estão reforçando aí o entendimento que o INSS tem que respeitar, tá? O conjunto de leis não é assim, interromper o benefício, especialmente o benefício de prestação continuada, por exemplo, que é para deficiente, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, sabe? Não é... Apesar que agora a invalidez permanente, né? Tá aí a derrubada no veto, mas ainda... Pessoal, o INSS é problema, tá? O que é para ser não é, o que não é vira lei, é problema. O importante é você estar antenado, você ficar ligado. Eu estou trazendo atualizações todo dia aqui. Tem gente que, eu não tenho paciência de assistir o vídeo. Tá bom, não tem paciência de 10, 15 minutos, depois fica 10, 15 meses lá na porta do INSS chorando, pedindo pelo amor de Deus para liberar renda, para liberar benefício. É assim, se você não tem paciência aqui, depois você tem que ter paciência lá. A principal exigência agora é o direito ao contraditório, que não se tem no INSS. O INSS faz propaganda, não, nós temos a junta de recurso, que não é recurso para nada, só está lá para dizer que existe. Os segurados entram ali, não muda nada, tá? A injustiça que foi feita continua sendo injusta. Isso significa que nenhum benefício poderá ser suspenso ou cessado sem que o segurado seja previamente comunicado da intenção do INSS e com prazo hábil para se manifestar e apresentar documentação ou justificativa, coisa que não tem. Coisa que não tem. Muitas vezes, por exemplo, você chega numa perícia, o perito fala, eu preciso de um exame complementar. Aí, em vez de você sair da sala, por exemplo, e ter 30 dias para arrumar o exame, você sai da sala com o seu pagamento suspenso. Fica tipo assim, quando você trouxer e nós analisarmos, a gente libera o pagamento de novo. Quer dizer, isso não é direito a contraditório? Isso não é direito à ampla defesa? Ué, e eles vão no principal, é tipo cortar a cabeça da cobra, entendeu? Cortar o pagamento mesmo, que é para arregaçar o segurado mesmo, entendeu? E INSS não tem dó de ninguém, não, eu vivo falando isso. Você que se acha especial, eu paguei 40 anos no INSS, meu dinheiro, que eu recebo teto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando você chega no INSS, você não é nada, você só é um númerozinho lá, viu? Você só é um númerozinho que eles adoram apertar a tecla delete. Fique atento, tá, pessoal? Com a entrada dessas portarias em vigor, a aplicação mais rigorosa desse princípio de legalidade administrativa, o INSS ele é obrigado a notificar o beneficiário com antecedência mínima de 30 dias antes de suspender qualquer pagamento. A notificação deve conter a razão dos possíveis motivos para suspensão, dar prazo de defesa, meio de apresentação de documento e, principalmente, deve ser encaminhada em canais oficiais. Tá? Você deve ser avisado através de correspondência, através de ligação, de algum meio. Mas para isso você precisa estar com seu cadastro atualizado também. Eu sempre falo, o INSS, você tem direito, mas você também tem deveres, né, meu amigo e minha amiga? Aí o INSS pode ligar, não, mas eu mandei a carta para ele, mas ele está com o endereço desatualizado. Aí nem a justiça dá jeito, você está com a causa perdida.
Outro ponto crucial dessas novas diretrizes é a exigência da perícia médica presencial ou documental nos casos de benefício de incapacidade. A suspensão ela não pode ocorrer simplesmente com ausência do sistema. Ou então, tipo lá, como a gente fala, né? A inteligência artificial ela pode cessar o benefício, ela pode alertar o INSS e você passar por uma perícia. Agora a inteligência artificial cessar o benefício? Pô, pera um pouquinho, daqui a pouco põe papagaio lá para acessar benefício, pô. É preciso que a perícia ou a reavaliação seja efetivamente realizada. O resultado dela é que poderá fundamentar se é caso de cessação de pagamento, de benefício ou não. Né? E já pensou, pessoal? O robozinho entra lá, suspende quem quer, não tá nem aí. Bom, apesar que se às vezes coloca pessoas lá também que não estão nem aí. Sabe por quê? Porque não tem meta, não tem fiscalização. O servidor público ele faz as coisas de qualquer jeito. E não é só em INSS, não. Os caras fazem de qualquer jeito, quando quer. Sabe? É um bando de corporativista. Um passa pano pro outro. Entendeu? E outra, quem tá fora do sistema, quem não participa disso, quer melhorar as coisas, os caras queimam, tiram do sistema. E eu sei de cada história aí, pessoal, que olha, de arrepiar os cabelos, viu? De arrepiar os cabelos. A Justiça Federal também se posicionou em diversas ações civis públicas, afirmando que o INSS comete abusos, pessoal. Suspender benefícios sem instaurar previamente um processo administrativo formal com garantia de defesa, em muitos casos, decisões judiciais têm determinado a reativação imediata desses pagamentos. Não tem conversa. E outra, se demorar muito, retroativo. Eu vou mais além ainda, tem que entrar com danos morais, danos materiais, danos de tudo, sabe? Tem que arregaçar o INSS, não pode. E não adianta, e tem gente que às vezes, pela simplicidade, pela humildade, a pessoa não sabe que tem direito, não sabe nada, não entende nada. E os caras abusam de gente assim. Bom, os preferidos aí que foram assaltados por sindicatos, por ONG e por associações, eram as pessoas mais humildes. Eram as pessoas mais humildes, aquelas regiões do país mais humildes, sem estudo, com idade avançada, que não sabem mexer em tecnologia. É o que eles adoram, pessoal. Quando eles veem uma pessoa com esse perfil na frente deles, eles adoram isso. Aí o perito chama de vagabundo, cresce, ele quer impor que ele é autoridade, entendeu? Muitos casos é assim, quando percebe que a pessoa é muito humilde, eles sobem em cima. Agora chega alguém lá que sabe os seus direitos, chega alguém lá, vamos colocar, vai, não me engrandecer, mas eu, na frente de um perito, manda ele me chamar de vagabundo, que você vai ver o que acontece. Eu não vou bater no perito, pessoal. Mas olha, bom, imagina, 1,83 m de altura, que aí na câmera não aparece, tá? 100 lá de peso. Sempre fui bom numa troca de... Imagina o cara me chamar de vagabundo, o que acontece com ele? Oh, meu Deus. Pessoal, eu brinco assim, mas é pro vídeo não ficar chato, tá? É pro vídeo não ficar... Pessoal, a Defensoria Pública também tem atuado aí fortemente para corrigir e garantir o respeito, né, do devido processo legal nesses casos de bloqueio indevido. A orientação é para que receber qualquer notificação sobre possível suspensão. Fica claro que o INSS não pode. Esse negócio de suspender o benefício e você ser surpreendido na boca do caixa quando você põe o seu cartão lá para receber, isso é um absurdo, pessoal. Isso é um absurdo. Isso acontece sempre. É que o país é grande, é que a gente não fica sabendo. E coisas assim não são divulgadas. Quando é, por exemplo, nas capitais, e é um monte de gente, uma quantidade significativa de pessoas, não, aí vem repórter, vem imprensa, vem não sei o quê. Mas acontece 10 casos lá no municípiozinho lá, de 15 mil habitantes, mais uma meia dúzia no outro de 5 mil. Isso acontece toda hora. Acontece toda hora e não vai divulgar. Por quê? Porque isso não dá. A rede de esgoto, essas redes imundas de televisão que vivem aí ganhando milhões para ficar quietinha, passando pano para as pilantragens que estão acontecendo, eles não vão divulgar nada disso, entendeu? Eles não vão divulgar porque eles também ganham milhões para ficar calado. E é milhões do imposto que você paga, que eu pago. Que quando você vai lá no mercado, lá 1 quilo de café custando mais de 80 conto, entendeu? Um vidro de azeite mais de 50, é isso aí, pessoal.
Bom, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema em decisões que reforçam a obrigatoriedade do contraditório da ampla defesa em processo de revisão e suspensão de benefícios. O STF, por mais que o sistema presidenciário precise combater fraudes, que ele já é a fraude, isso não pode ser feito às custas da dignidade e dos direitos dos cidadãos. Tá? Com a nova regra em vigor, a vigilância do judiciário, o INSS terá que rever os seus processos internos, especialmente automatizados. A expectativa é que o número de suspensões injustas reduza significativamente, tá? E passem a ter mais segurança os segurados com relação à continuidade e tranquilidade, né? Porque eu pergunto para você hoje aí que recebe um benefício, você dorme todo dia tranquilo, sabendo que seu pagamento está garantido no dia de você receber? Eu duvido. Se tiver um ou dois aí, porque não conhece o INSS. Porque não dá para acreditar no INSS. Pô, os caras que estão aposentados, que não passam mais por perícia, que a gente já cansou de falar, né? Pô, você é aposentado por invalidez, procura, você que já tem muito tempo pago, quem sabe você já não tem direito a se aposentar, aí você se livra das perícias de revisão e tal. Aí você se livra das perícias de revisão, mas não se livra dos caras meter a mão na tua aposentadoria através de sindicato, de ONG, esse bando de ladrão sem vergonha, que tá tudo de volta no poder aí. A gente pensou que ia se livrar desses caras, né? Voltou toda a ladruagem. Bom, o Alibaba voltou, volta tudo junto, né? Fazer o quê? Bom, meu amigo e minha amiga, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado, tá? E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo aqui dando força, interagindo com o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com muita alegria, com tudo que eu desejo para mim e para minha família. Tá difícil, né? Mas com fé em Deus, tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai passar. Pedimos muito a Deus, né? E que nós tenhamos força e paciência para aguentar. Tá? Eu deixo um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.